Pessoal do Crônicas, chegamos então ao episódio 24 e esse episódio ele marca o fim dessa temporada, então eu escolhi como última conversa desse ano um grande amigo meu que fez parte de uma fase muito importante na minha história enquanto praticante de atividade física de modalidade endurance. Na época era a bike, né? Comecei pelo mountain bike. E o meu amigo Regis Mosquen foi uma pessoa que me ajudou muito nessa fase, tanto na questão de equipamento, como na questão de dicas de esporte. Então, de uma certa maneira, o que eu faço hoje aqui é inspirado pelo que o Regis fez por mim lá no início, né? Eu, enquanto praticante de atividade física iniciante, tive na pessoa do Regis alguém que me ajudou muito, né? Com dicas iniciais e tudo mais. E na questão da bicicleta, né, Regis? Nós temos a bicicleta. Então, tu precisa aprender a mexer com elas. Regis, bem-vindo ao Crônicas do Endurance. Te apresenta pra galera aí e vamos trocar essa ideia aí. Não, Puxar da memória umas coisas. Sim, muito obrigado aí pela presença aí, pelo convite. E eu não me vejo assim como uma inspiração, sabe? Mas assim como todos os clientes, amigos, né? A gente sempre acaba dando dicas e tentando de alguma forma colaborar para tentar contribuir com a evolução, né? Com a melhora seja performance ou aprender alguma coisa, né? Mas não vejo nada demais nisso, né? Acho normal, então fico feliz até por engrandecer, né? Vendo dessa forma, né? Mas, de repente, assim, falando da bike, talvez vamos um pouco antes da bike de começar, né? Falando um pouco dos meus pais, que eu trago muito do que eu sou hoje através deles, né? Que tem um grande agradecimento, né? Por eles, né? Uhum. Por ser quem eu sou hoje. Então, assim, meu pai tem mais perfil de empreendedor, né? A minha mãe, professora. Aprendi muita coisa nesse período, né? Minha mãe é uma pessoa sempre muito em cima, né? De assim. disciplina e tal. Uhum. E eu, desde adolescente, assim, eu não era tão disciplinado, focado nas coisas. Era muito distraído, assim, sabe? Não levava nada muito a sério. E até como todos os pais, assim, levam os adolescentes, as crianças, né, para praticar alguma atividade física, para de repente, em algum momento, a pessoa se encontrar naquela atividade, né? Eu demorei muito tempo até me encontrar no ciclismo, né? Pratiquei várias coisas. Deixa eu ver, natação, fiz corrida. Deixa Isso eu ver na o que adolescência. mais. Fiz CTG também, dancei bastante. Fizemos apresentações, né? Então, deixa eu ver o que mais. Judô. Judô também, cara, não dei certo. Fiz acho que uns 3 meses. Mas isso teus Ah, pais foram, tipo... Tu foi testando. Tu foi... sim. Na realidade, eu fui aceitando tudo que aparecia pela frente, né? Acho Tá. que a vida é isso aí. Tu tem que experimentar pra ver se gosta ou não, né? Aham. E eu me lembro, cara, foi até engraçado, assim, até hoje a gente dá risada, né? Porque o judô eu durei 3 meses, acho que foi o mais rápido, assim, dos esportes. Que, cara, eu apanhava muito no judô, cara. Aí teve uma aula que eu tomei um cascudo de um colega e daí numa luta tomei uma gravata. Cara, eu tava cansado de apanhar, cara. Aí eu dei uma mordida no braço do cara. Aí chegou o limite, né, cara? O professor chamou meus pais. Não, o guri aqui O não cara dá. morde. Cara, daí saí do judô. Aí depois, nessa época, acho que eu comecei, foi no escotismo. Aí o escotismo, cara, achei bem bacana, porque eu pensei assim, cara, acampar, várias coisas assim, legal, né? Viajar, ir pra outros lugares. E acho que eu durei 1 ano, eu não me lembro assim números exatos, né? Mas tive uma experiência bem bacana Uhum. com escotismo. Que também, todas essas atividades, ela exige uma disciplina, né? E eu, toda a minha adolescência, eu nunca fui muito disciplinado, né? Gostava muito do oba-oba, que nem a gente diz, né? De curtir, vai lá. E aí, o que que acontece? A parte de acampamento era bem bacana, aprendi a fazer os nós.
respeitar a bandeira, hastear as bandeiras, né, durante. Então foi um período bem bacana, que eu gostei bastante, assim, onde tinha essa questão da disputa, né? Tinha as patrulhas, tinha os... Tinha um componente de Isso, aí tinha um grupo que se chamava patrulha, né? E daí cada patrulha tinha objetivos, né? Dentro do acampamento que iam somando pontos cada etapa, né? Então a gente começou a ter um certo interesse, assim, nessas questões de disciplinar, né? Mas ali, a questão de competição, tu sentiu ali alguma coisa assim? Não, ainda não Não. engrenou, não Não. engrenou ali. Na realidade, aí fiquei acho que um ano e pouco no escotismo. Na realidade, eu vejo hoje o escotismo como uma introdução pro exército, né? Por que não? Só que Sim, mais sim. voltada a adolescente, né? E aí depois saí do escotismo. Depois, cara, assim, eu tive uma adolescência muito de festa, assim, de sair também muito, sabe? Aí Aham. depois dessa fase eu acabei começando esporte mesmo, né? O ciclismo. E tô desde até hoje, né? Tu pedalava quando tu era adolescente? Como é que o ciclismo... Porque assim, a bicicleta, ela cumpre o papel, né, Regis, na infância de... Acho que todo mundo, de uma certa forma, tem uma relação com a bicicleta quando é pequeno, depois ali na adolescência se afasta, né? Então, eu não sei se tu chegou a ter esse afastamento, ou tu sempre praticou, se foi uma coisa, se tu chega a lembrar, assim, comecei de tal forma, assim, com a bike, assim, essa coisa mais de prática esportiva, e não pra dar rolê. De prática esportiva mesmo há 25 anos, né? Tá. Dentro desse período de 25 anos, eu tive 1 ano e meio, se não me engano, que eu tive que dar uma parada, porque eu e minha esposa, a gente começou a construir, e aí coisas mais de casa mesmo, então eu acabei dando um tempo ali, esse período de afastamento, porque eu resolvi dar prioridade, assim, pra nossa vida particular, né? Em questão de construção e outras coisas mais ali. Nós estávamos meio que para casar também, então eu acabei dando uma afastada e priorizando isso, mais esse lado aí. Mas assim, sempre tive envolvido, né? Aí depois quando eu comecei mesmo no esporte, um pouquinho antes, eu pedalava mais por lazer, né? Então, tinha um período ali, até eu ter um vizinho meu, a gente chama ele de Pesgo hoje, né? Não, O pesgo. Pesgo, na verdade, como eu fui uma inspiração pra ti, ele foi uma pra mim, sabe? Porque, pô, ele vinha até jogar pedra na minha janela lá pra me obrigar aí, sabe? Olha só. Quando nós ia pedalar. Era ele que te puxou pra bike. E eu era o cara do videogame, eu gostava de videogame na época também, sabe? Tá. Daí gostava de ficar jogando. E aí ele, vamos. E aí ficava incomodado. Cara, ele me incomodava muito, cara, pra sair pra pedalar. Ele queria um parceiro Ele e, queria um parceiro, tipo, te escolheu. Então. E aí ele me enchia o saco, cara, tanto que eu ia, cara. Daí eu ia pedalar. E aí, só que o que acontece? Eu era muito sedentário na época. Sim. Tipo, não era muito de esporte, assim, sabe? Porque eu não durava muito nos esportes. Ficava um certo período e parava. E aí, o que acontece? Eu ficava muito pra trás quando eu saía pra pedalar com ele. E aí ele parava lá em cima do morro, aquelas legítimas visões que a gente tem hoje, de para lá em cima e fica esperando o cara, sabe? Era um tempão lá que ele ficava me esperando. E aí chegou um período que eu pensei, pô, cara, tem que começar a treinar pra começar a aguentar mais, porque... E ele andava ali, acho que umas 2 vezes por semana na época, né? Aí eu comecei a treinar 3 vezes por semana. Aí depois de acho que uns 2 meses, comecei a chegar junto, quando nós começávamos a sair junto. E aí, nesse período que eu comecei a evoluir, digamos assim, fisicamente, né? Eu conheci um atleta chamado Bruno Suzin, que até hoje a gente acabou se reencontrando aí pelo esporte, né? E a gente começou a pedalar junto. E aí começamos a treinar junto, digamos assim, né? Porque chegou um tempo que eu andava com os pesos, eu já tinha um condicionamento maior, mas não deixava de andar com ele, né? Então começou através disso. Comecei a treinar com o Bruno ali. E aí chegou um tempo, a gente olhou um pro outro. Pô, cara, acho que nós estamos andando legal, né? Estamos com uma performance legal. Vamos começar a competir? Isso era que ano, mais ou menos, Regis? Isso foi em 99. 1999. E aí eu disse, cara, acho que vamos, né? Porque estamos treinando, já que estamos legal, vamos correr uma prova. Cara do céu, aí nós vimos que nós tínhamos muito que treinar, sabe? Que realmente, assim,
Tu treinando em 2, 3 junto é uma coisa, mas tu indo numa competição estadual, onde tem o pessoal que só faz isso, né? Daí a gente viu que realmente, por exemplo, assim, teve a primeira prova, que foi em Garibaldi que a gente correu. Até agora, recentemente, teve a 24ª edição deles lá. Então tu foi numa das primeiras, né? Sim, foi desde a primeira. Uhum. Nessa primeira prova que eu participei foi até legal, né? A gente largou e a galera foi assim, ó, foram embora, assim, ó. E vocês ficaram... Cara, Vão aonde? nós achava que ia acompanhar a turma e a galera foi embora, assim. Daí depois terminou a prova, a gente olhou, cara, nós temos que começar a treinar mesmo pra poder acompanhar os caras, né? Uhum. E aí começou através disso, sabe? Eu sei que prolonguei um pouco Não, mas a tem conversa. tempo, é crônico, o negócio é... Pode E aí falar a os gente detalhes. começou por isso, sabe? Começou a ficar viciante o negócio. Da gente querer mais, entendeu? E aí a segunda, vou falar da segunda porque depois eu já não lembro mais a sequência das provas, né? Aí a segunda prova, nós se falamos num treino. Cara, vamos de novo? Vamos. E aí a etapa era em Candiota. Cara, lá do outro lado do estado. Eu sei que era 600 e poucos quilômetros só de ida, né? 1.200 e de volta. E nós fomos. E nós era estreante, né? Nós corria... nós estava recém começando no esporte e tem as categorias que tu corre na estreante. E a estreante, o que que acontece? Na época tinham 2 modalidades, que era trip trail e... Deixa eu ver, trip trail, que hoje é o maratona, né? E o cross country era o XCO de hoje. Então era cross country e trip trail. E o trip trail tu corria ali uns 20, 30 quilômetros e as outras categorias principais corriam 40, um exemplo, né? E o cross country era um circuito curto, mais técnico, né? Tu dava várias voltas. Enquanto as categorias principais davam 5, 7 voltas, a estreante, que era nós ali, nós dava 2 voltas. Então, cara, nós fizemos 1.200 quilômetros para correr 4 quilômetros no circuito. Sim. Depois nós paramos para pensar, cara, nós estamos fazendo muita quilometragem e estamos correndo muito pouco. Eu disse, cara, vamos treinar para começar a passar para uma categoria já de idade. Que aí, no caso, em vez de dar 2 voltas, nós dava 4 a 5 voltas. Então, a gente começou a treinar mais. E aí começou esse negócio, sabe? De querer subir as categorias, tentar disputar mais lá em cima, o pessoal mais ponteiro, né? Digamos assim. E se desafiar, né? Por que não? E nós treinava muito na época, nós éramos mais jovens também, né? Hoje eu tô com 43, na época eu tinha acho que uns 17. Então nós tinha gás, assim, para tentar disputar, porque nós notava que a cada dia nós ia melhorando, né? Os tempos, nós ia comparando. Na época era no relógio, hoje é no Strava, né? Então tinha outros recursos na época. Tinha que se adaptar, né? Porque era o que tinha, né? Não tinha muito. O máximo era um cataizinho ali na bicicleta, quem podia, né? Isso. E depois a gente começou, como todos os atletas, assim, começa a querer participar mais frequente das provas. Aí começa a calcular custos, equipamento. E aí eu me lembro que na época acho que tinha umas 3, 4 lojas em Caxias. E aí eu me lembro que nós ia muito no Alencar Jeremias, que ainda tem a loja lá, Alencar Jeremias. Tem um abraço aí pro Alencar e o Jeremias. Grandes amigos aí desde a época que eu comecei na bike, né? Que comecei a comprar bike com eles e arrumar bike com eles lá também, né? E eles apoiavam nós. Então, todas as provas ali nos ajudavam, né? E depois, assim, a gente tinha o patrocínio também, né? Os nossos pais ali sempre foram muito de incentivar, né? Teus Algumas pais tinham- provas, se eles conseguiam ir, eles iam, né? Então, foi bem bacana, assim, esse nosso início. E aí, o que que acontece? Quanto mais provas tu participava, começa a melhorar o condicionamento, porque tu vai pegando um ritmo de prova, né? E aí chega um momento que tu tem que pensar assim, pô, vou tentar alguns apoios, patrocínios, né? E aí eu vi que em Caxias tinha uma associação que eu fiquei conhecendo, na época era a ACACI, Associação Caxiense de Ciclismo,
que na época, se não me engano, era o Daerton Labatut. Então, um abraço aí pros Labatut, hoje são referência no ciclismo e na cidade, né? E aí entrei em contato com eles lá. E aí eu fiquei sabendo que era uma associação de ciclismo, o road, né? Que a gente chama mais asfalto, né? E na época, eu sei que estavam meio que para abrir, assim, a modalidade de mountain bike dentro dessa associação. E eu disse, cara, vamos encarar, né? Aí me lembro, acho que na época o Fulvio meio que assumiu, Fulvio Boff, que é um ciclista também. Ele era o diretor na época, quando recém abriu esse departamento do mountain bike. E aí começamos a participar pela ACASSI, nas provas aí no Rio Grande do Sul. E começamos a chamar ciclistas para participar dessa equipe, né? Sim. Então eu me lembro que a gente começou, acho que o primeiro ano com 8 ou 10 pessoas. E foi bem bacana, assim, conseguimos levar o nome da ACASSI, que na época tinha um patrocínio da UX também, né? Uma parceria bem boa ali com eles. Eu acho que casa com aquela época que a UX tinha os projetos, né? Sim. A gente até falou com... Eu fiz 2 gravações aqui com o professor Lázaro, que ele fazia parte da coordenação, né? E da estruturação desses projetos. Tinha um projeto das Olimpíadas, da UX, enfim, tinha todo um envolvimento ali. É. Então acho que era dentro desse contexto. Eu não sei se esse projeto da UX já tinha desde 2000. Eu sei que 2005, 2006, eu acho que era. 2006, 2007, acho que já tinha esse apoio da UX. Então eu não sei se já vem de antes, porque eu não acompanhei as outras diretorias, no caso, né? Mas foi um ano, assim, bem, bem bacana, assim, para o fomento do esporte e o crescimento de Caxias, né? Que onde conseguimos vários títulos, assim, tanto gaúcho quanto nacional. Legal. Vários... apontou vários atletas, assim, de Caxias. Conseguiu... Tu vê que nessa época, porque nem os relatos, né, que tem... Porque eu era bem pequeno, era criança nessa época, mas eu já tenho memória de ver. Inclusive ter colegas de colégio, por exemplo, que iam nos projetos da UX. Né? Tinha galerinha que ia pro atletismo, daí tinha galerinha que ia pro vôlei, tinha galera que ia pra canoagem. E eles tinham essa coisa de dar uma fomentada no esporte da cidade, era bem, bem legal. Sim, sim. Não, e funcionava na época ali. Eu me lembro que tinha apoio da UX, tinha projetos para a prefeitura também, o Fiesport hoje, né? E assim conseguia uma receita financeira assim bem boa para a equipe, sabe? Conseguia proporcionar uma estrutura bem boa, assim, tanto inscrição, transporte, hospedagem, às vezes até suplementação para as provas, né? Então isso favorece muito, assim, uma equipe disputar, né, com outras equipes bem fortes aí no estado, né? E depois que passou uns 2 anos, que teve eu acho que 1 ano depois dessa departamento do mountain bike, eu me candidatei para ser o responsável desse departamento do mountain bike. Daí fizeram uma votação lá, o pessoal aprovou, então eu fiquei responsável. E aí consegui trazer mais alguns atletas para a equipe, a gente conseguiu melhorar alguns resultados, assim, comparando com o ano anterior. E alguns atletas também do ciclismo lá conseguimos trazer mais alguns atletas. E se não me engano, no outro ano, deixa eu ver, 2007, 2008, eu fui presidente da ACASSI, né, da Associação Caxiense de Ciclismo. E aí a gente fez projetos, conseguimos aprovar até o projeto da Volta Internacional de Porto Alegre. Foi aprovado tudo na prefeitura, né? Só que infelizmente quando foi ocorrer mesmo o evento, não teve, porque acho que teve um que outro projeto, porque envolve várias cidades, né? Então o organizador teve, acho que algum impasse com 1 ou 2 cidades e acabou não acontecendo. Então foi bem bacana, assim, conseguir aprovar como presidente, só uma pena que não se realizou o evento, né? Sim. Mas enfim, conseguimos trazer, né, a Volta Ciclística Internacional. A gente conseguiu fazer algumas etapas a nível nacional também. A gente conseguiu até um atleta que foi vice-campeão do mountain bike, né, na época. Participação em Volta de Santa Catarina. Campeonato Gaúcho. Até teve um ano ali, consegui participar. Fui vice-campeão na Volta de Santa Catarina de mountain bike, né, na categoria Master. Então tive uns resultados assim bem expressivos, né,
através desses projetos da CASSE, né? E depois da CASSE teve outro projeto por outra associação, que aí consegui ter esses outros resultados, assim, satisfatórios também, né? Aham. Mas nesses 2 projetos que eu fui presidente da CASSE, consegui movimentar, acho que uns 74 mil, mais ou menos. Entre Via inscrição, fomento e tal. isso, via Legal. Fundel e alguns apoios também. Então, caramba, tu pensa assim, pô, é um valor alto, cara, mas hoje em dia, pro esporte de alto rendimento, cara, é só pra manter a base ali, sabe? É uma coisa que a gente nota, né? É a carência, né, Regis, de investimento. Isso é geral, né? Então, todas as modalidades, elas carecem de uma atenção, de um cuidado. Quando muito tem alguma coisa de infraestrutura, que nem no contexto agora da corrida, tá tendo alguma coisa de infraestrutura. Aqui em Caxias tem a eterna luta das ciclovias, aquela coisa de estrutura, não é nem para prática, é do ponto de vista quase de mobilidade urbana, né? Um atraso, eu acho vergonhoso, né? Tu olha qualquer cidade ao redor da nossa cidade, tem um mínimo de estrutura. Caxias, agora que tá andando algumas coisas, identificaram algumas rotas, torcemos para que isso siga avançando e, se possível, com um pouco mais de celeridade, né? Mas tu vê quantas histórias, né, Regis? O que me pega é isso, quantos projetos e iniciativas que a gente teve contato, para além do teu, né? Que, 74 mil reais, poxa, mas tu vê que também, Isso para seria um orçamento público, gente, não para 30 pessoas foi esse valor, né? E realmente, para assim, levar o nome da isso. cidade, cara, sei lá. E a gente tem, e quando eu, na minha experiência, acho que tu há de corroborar com isso. A gente tem contato quando a gente sai aqui do nosso contexto, né? Que nem a estrutura, por exemplo, falando de ciclismo, a estrutura das equipes de Santa Catarina, por exemplo. Poxa, seja a cidade onde estão lotados os projetos, sejam os projetos em si. É outra coisa, é uma coisa bem mais organizada, bem. Tu vê que tem uma pujança de recurso, né? Sim, sim. Desde a época que eu comecei, já tinha algumas equipes, que ainda tem até hoje, né? As equipes de Santa Catarina, realmente, eles têm uma estrutura bem superior, assim, é uma cultura na realidade, né? Então, o estado lá vê de outra forma o O esporte esporte, né? aqui, como é visto aqui, sabe? Então, realmente, assim, é como se fosse uma Europa lá, entendeu? A galera incentiva, realmente apoia, conseguem estrutura para fornecer um evento Sim, sim. de grande porte, assim, e satisfatório realmente, né? Tentam trazer eventos bem organizados. Então, assim, eles têm uma bagagem bem há vários anos aí na frente, né, do Rio Grande do Sul. Mas tem muita coisa que pode crescer por aqui também, Ah, né? claro, né? Por favor. Mas assim, eu tô Independente. vendo, eu assim, hoje eu não tô treinando alta performance, né? Tive até, tem alguns anos atrás aqui, tava, senão eu vou voltar ao assunto de novo, né? Aham. É, fiz o meu último projeto agora, rumo à Elite, né? Que foi de 2020, deixa eu ver, 2021, 2022, não, deixa eu ver, 2023. Que eu corri na época na Elite em 2005, mais ou menos. E agora 2025 é 20 anos depois. É 2006 eu corri na Elite. Às vezes números me atrapalham aqui, mas é 2006 eu corri na Elite. Isso já 19 anos atrás, né? Então, Sim. assim, condicionamento, tudo era outro, né? Hoje eu tenho mais experiência, mas eu noto, assim, que a O corpo gurizada... não é mais o mesmo. Não aguenta. Cara, assim, até na realidade... Eu tinha me programado esse ano para estar no meu melhor condicionamento, né? Dentro da minha idade aqui. Só que eu consegui os 4 primeiros meses, assim, eu consegui treinar como eu queria. Mas assim, sempre dando prioridade ao trabalho, aos afazeres do dia a dia. E depois eu já não consegui mais manter essa Manter. constância, né? Então, tipo, cara, eu me frustrei um pouco, assim, porque eu não conseguia dar aquela sequência. Eu já notava que chegava meio ruim nas provas, já não Entendi. conseguindo render bem. Mas foi uma experiência bem bacana, né?
E aí, um ano antes também eu fiz um desafio, o 365, né? Eu Subir ia as te montanhas lá. perguntar. Com o Mioto, né? Ele tinha feito um outro desafio um ano antes, né? Acho que era uma quilometragem alta que ele fez lá e eu já tava com essa ideia de fazer a montanha. Mas daí, cara, tu comenta com um, comenta com outro e aí tu tenta achar algum ciclista que queira fazer também, porque, daqui a um pouco tu vai fazer um desafio e o cara, tu podia ter me convidado. É que nem esse pedal pra praia que nós vamos fazer agora. E aí uns 2, 3 já me falaram, daí já emendemos junto e vambora, sabe? Porque às vezes tu faz um negócio, às vezes tu divulga pra todo mundo, cara, ninguém vai. Aí quando tu vai, convida 1, 2, aí tu faz o pedal, a galera, Por que não me convidou? uns 6, 7, ele fala, não, vamos junto. E aí falei com o Mioto uma semana depois, ele me disse, não, vou te confirmar aí, e depois me falou, não, vambora. E, cara, começamos o ano já subindo o morro e subindo. Explica pra galera qual que era a ideia do desafio, porque a gente conversou com o Alexandre Mioto, tem um episódio aqui do Alexandre Mioto, se tu quer dar uma conferida. Miotão é da galera, ele é da corrida, né? Mas ele entrou na pira da bike e os dois loucos se cruzaram numa ideia e de subir morro. Quanto que era a altimetria que vocês queriam bater no ano? Sim, eu acho que ele entrou nesse desafio aí porque como ele é personal trainer, né? Então ele treina tanto na área de corrida, na área de ciclismo também. Então ele treina nessas duas áreas, né? Então nada mais praticar o esporte quando tu vende o teu produto, né? Claro. Então, primeiramente ele começou a fazer esses desafios aqui, para muitos são loucuras, né? E assim, que nem para nós ali que estamos treinando, para nós não é loucura, sabe? É uma coisa, como é que eu vou te dizer? É que nem tu definir coragem e loucura, né? A coragem, tu tem medo. Nós tinha realmente medo de fazer esse desafio, de concluir ele. Nós tinha medo de fazer, mas, cara, nós conseguimos fazer. Nós pensamos assim, vai dar aquele frio na barriga, mas vai dar. Agora, a loucura é tu saber que tu não vai conseguir fazer, mas tu vai lá e bota a cara e já sabe que não vai fazer. Sabe entendeu? Sim. Então, assim, a gente sabia que tinha esse risco. Deu um frio na barriga, realmente, quando a gente anunciou de fazer, né? Porque tu pensa, é 1.000 por dia, né, cara? O desafio era subir 365 mil metros de altimetria de bicicleta. É isso aí, explicando 365 mil metros num ano. Aí, cara, a gente começou a fazer 1.000 e pouco, 1.200. Começamos a se emocionar, digamos assim, né? Quando vejo, nós já tava fazendo 1.500, 1.700. E a gente trocava ideia todo dia no WhatsApp, né? Olha aqui, tem uma dica aqui, uma dica ali. E aí, não sei se ele ou eu que falou, que nós começamos a acompanhar, tinha um grupo de escaladores a nível mundial. Cara, vamos entrar nesse grupo aqui, que só tem os caras subindo morro. E entramos nesse grupo. Via Strava daí? Via Strava. Cara, o primeiro mês que a gente entrou nesse grupo, nós ficamos lá entre os 35, 40. E nós íamos, os caras sobem muito, cara. Aí começamos a aumentar para 2.000, 2.500 por dia. É o desafio de altimetria do Strava. Isso, era mensal. Isso, todo mês. Aí todo mês a gente tinha que entrar num grupo que eles criavam lá. Pra gente ter uma base, assim, tu aceita o desafio. Isso. É o desafio do Strava, sim. Isso. Pra quem fazia mais. Mas era legal porque, assim, cara, tinha gente da Espanha, Canadá. O mundo inteiro, são atletas do mundo inteiro. Profissionais, os caras. E aí, no outro mês, cara, nós já tava nos top 15. E aí emendou, acho que um final de semana, que era bem início do mês, acho que era dia do trabalhador, era algum dia de feriado ali que emendava o dia 1º. Cara, aquele dia lá nós subimos acho que uns 5, 6 mil de altimetria. E aí, cara, nós já tava... Ele tinha ficado em primeiro e eu em segundo. Porque nós subimos muito naquele dia lá. Sim. E aí, cara, nós ficamos top 2 naquele dia, no Mundial, rapaz. Nós já tava todo padrão, já se empolgava, todo dia a gente acompanhava, né? Isso, e realmente essas coisas, assim, é um estímulo pro cara, né? E aí, na realidade, a ideia dos 1.000 por dia já começou a não ser mais tão desafiador. Por quê? Porque a gente começou a subir muito mais do que 1.000 por dia. Cara, teve uma semana que a gente fiz 24.000 numa semana de altimetria. Meu Deus. Isso equivale 3.500 por dia. 3.500 por dia. Então, essa foi a semana que nós mais escalamos, né? Então, cara, assim,
Depois a gente acompanhou um outro ciclista. Bom, a gente fez história pra nós ali, né? Mas foi bacana. E aí nós completamos em 6 meses, né? Na realidade, nós poderíamos ter completado em 5 meses esse desafio, né? Só que a gente deu uma baixada ali nos últimos dias, né? Porque realmente cansa, né? O desafio, né? Tá louco. Só que a gente tava em mente em fazer 720. Vocês iam dobrar a Nós meta. ia dobrar a meta, é. Porque a gente já tava com essa folga de um mês ali, nós, cara, vamos acelerar. Daí, cara, o Milton já tinha um projeto dele pra tocar, eu já tinha outros também. Até na realidade eu já tinha me organizado na loja ali pra isso, né? Pra ter esse ano de correria, né? Então já tinha uma contratação na loja a mais ali pra poder dar conta. E realmente, às vezes, pra fazer as coisas, tu tem que te organizar, né? Sim, tá louco. E aí, na realidade, a gente decidiu junto isso de fechar o desafio. Uhum. Mas a experiência foi muito bacana, assim. Ainda bem que a gente não dobrou hoje, os dois falam isso, né? Eu lembro que a gente apoiou, né? A gente fez as peças pra vocês e eu conversei contigo e tu me falou, bah, a gente vai dobrar. Daí eu já tava pensando, tá, vamos fazer um layout. Vocês tinham feito a camisa azul, né? Eu disse, vou fazer uma camisa vermelha agora aqui com 720. Mas, cara, quando tu me falou, eu pensei assim, mas. Meio casca, né, cara? Porque assim, galera. Eles. O Belo tinha virado o quintal de vocês, né? O Morro Belo ali. A Sim. serra da Estrada do Imigrante. Nesses 5 meses ali, nós subimos mais de 300 vezes o Belo. Bastante vezes. Pra quem Em 5 não é da meses. nossa região e que eventualmente tá assistindo, esse Morro Belo, eventualmente esse nome aparece aqui, Regis, nas nossas conversas, porque é uma serra que tem 600 metros de desnível, né? Então, dá uns 600, né, ali. Em 6 quilômetros, 5 quilômetros e meio, 6. Então, ela tem uma inclinação importante. Não é uma inclinação super impossível, ela até é bem distribuída. Mas é uma subida bem desafiadora. Os caras subiram 300 vezes. Ela é 550 metros de altimetria com 5,5 Isso. quilômetros. É. Então, quando chega até no asfalto ali, um trechinho onde tem uma igrejinha, a gente volta. Por que a gente fez isso? Porque tinha um restante de asfalto, já não tinha um desnível tão grande. Então, a gente ficava naquele trecho ali, por quê? Porque já tinha uma inclinação bem boa. Que valia a pena, né? Valia a pena. Porque às vezes esse trajeto de nós sair de casa e até lá já não fazia muita altimetria. Então nós estávamos planejando tudo isso, sabe? Vocês estavam pela altimetria. Sai de casa, aí tu roda lá uns 20, até ali já não dava tanta altimetria para depois começar a subir, sabe? Não vale a pena, né? Então a gente já se planejava para fazer 3, 5, 6 vezes a subida de uma vez só, sabe? Para valer a pena. Então era mais ou menos isso. Eu não sei né? se tu sabe, Regis, mas o Silvestrin, ele comentou, acho que no primeiro episódio aqui, a primeira conversa que a gente teve esse ano aqui, ele comentou, não sei se ele chegou a comentar no episódio ou em off, agora eu não me recordo. Ele tá fazendo o desafio agora da uma maratona por dia, né? Ele continua, ele quer fazer uma maratona por dia, Eu participei da primeira lá, vai estar desafio, ele, cara. E ele fala que quem inspirou foi vocês. Essa ideia de Pá, que desafio legal. pessoal, é aí que eu te falo. É isso. A gente faz as coisas e a gente impacta na vida dos outros. Mas é coisa que tu nem vai... Não é por vaidade. Eu sei que Sim. não é. Eu te conheço, pelo amor de Deus. Mas é legal destacar isso porque às vezes a gente não tem dimensão, né? Até onde chegam as coisas que a gente faz. Né? Pra bem e pra mal. Né? Sim. Então, ele fala que parte da motivação, porque essa coisa de desafio pessoal, ela é uma coisa, poxa, a prova, tu tem um motivador ali, no caso, tem um evento, tem a medalha do final, tem motivadores além. O desafio pessoal é tu contigo mesmo, né? Não, é pra ti, é uma coisa que tem que fazer sentido pra ti, né? Então, eu vejo que muita galera... Eu mesmo, no início desse ano, ensaiei ali, vou treinar todo dia, pelo menos 30 minutos, fiz ali, fui até onde deu. E é muito legal tu entrar nessa lógica de, vou me propor um desafio e vou ver o que eu consigo fazer, vou trabalhar em cima dele. Então, a ideia do Silvestrin foi vocês fizeram parte da inspiração dele, viu? Mas eu acho até legal, assim, até pra galera que tá
tá nos ouvindo aí, o nosso bate-papo, se desafiem. Sim. Se desafiem. Claro que assim, ó, saibam o seu limite, o seu nível conforme tu tá no condicionamento no momento, né? Ou planeja para daqui a alguns meses, alguma coisa que realmente te dá aquele frio na barriga, entendeu? Tem que ser desafiador. Isso, Sim. realmente, assim, ó, e também, assim, se amparar de profissionais, né? Capacitados aí para poder te dar esse suporte. Porque assim, é que nem esses desafios que exige condicionamento, cara, não é tu sozinho. Ah, eu acho que eu vou comer isso, eu acho que eu vou comer aquilo, eu acho que eu vou fazer isso. Não, é que assim, ó, tu teria que ter. O ideal seria uma planilha, um treinador, ou talvez umas dicas de alimentação, um sono bem de qualidade, né, de noite. Então, assim, priorizar isso, né? Em vez de ficar lá fazendo outras coisas que não vai ter Eu lógica, acho que digamos assim, priorizar esse momento, né? eu acho que essa coisa do desafio pessoal, ela ajuda muito nisso, né, Regis? Porque ela te coloca alguns limites. Então, se tu te propõe a fazer o desafio, ele é como se fosse um professor, né? Ele cumpre o papel de um tutor ali, porque ele vai dizer, olha, eu sou o desafio e eu imponho certas limitações para você conseguir me conquistar. Sim, sim, ele te dá aquele estralo, né? Isso. Então, ó, você Acorda e vai lá. tu vai ter que acordar até a hora, tu vai ter que te organizar com a tua rotina de alimentação, com a tua rotina financeira, que nem vocês ali no caso, desafio de subidas, vocês tinham questão de manutenção da bicicleta, vocês tinham que se organizar, né? E aí eu acho que tu pode falar, Regis, da Elos, né? Que o Regis tem uma oficina de bicicleta. É uma das mais antigas da cidade, né? Sim, não, agora... Faz quantos anos que tem a Em Elos? 2026, agora vai fazer 18 anos, em fevereiro. 18 anos. 18 anos. Que legal. A gente baixa a cabeça e trabalha. E não vai fica passar o olhando tempo. isso. Mas deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, Regis. Porque assim, tu tava comentando ali como que tu começou com a bike e tal. Em que momento que entra? Porque meio que, tá, tu tem uns 20 e poucos anos de prática e mais 18 da Elos. E em algum momento as coisas se cruzaram ali. Como é que começou a Elos? Sim. Na realidade, assim, ó, nessa época que eu tava de presidente da ACACE, da associação, eu já meio que arrumava um pouco as bikes, assim, alguns reparos fazia na bike da gurizada. Mas não tinha nem ideia, assim, trabalhar com bike, sabe? E é uma coisa que flui, assim, natural, sabe? E eu me lembro que, na época, contar um caos agora que eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai tinha uma gráfica, tem até hoje, né? Só que hoje é o meu irmão que assume, agora o meu irmão mais velho. E o meu pai tá morando na praia agora, né? Agora já se aposentou. Tá tranquilão. Tá tranquilo. Até agora nós vamos fazer um pedal final do ano, eu vou lá O final é lá. visitar ele, vai encerrar lá. E aí, assim, trabalhando lá com ele, meu pai, assim, sempre foi camarada, assim, flexível, sabe? De ajudar realmente. Cara, foi o pai que não vai ajudar o filho, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Então, assim, sempre me deram essa força, assim, né? Que nem quando fazia os projetos ali de presidente da associação, ia lá na prefeitura, protocolar os projetos, tirar as dúvidas. Eles te davam uma... Sim, essa flexibilizada no trabalho eu tinha, sabe? Sim. Então, eu podia ir lá, resolver assuntos e treinar também. Só que realmente, assim, cara, tu tem que treinar muito, cara. Treinar muito, correr atrás desses projetos. Então eu me lembro que eu me dedicava muito nisso e às vezes deixava o trabalho de lado. Cara, aí meu pai chegou um momento pra mim, ele disse assim: vamos trabalhar ou vamos andar de bicicleta, fazer os teus negócios aí, né? Que tipo, não ganha nada. Realmente, a associação sem fins lucrativos, cara, era no puro amor, né? Só que, cara, como eu tinha o meu horário pra trabalhar, às vezes ficava até mais tarde pra compensar. Só que realmente, assim, pesava um pouco, sabe, pra empresa. Eu acho que sempre quando tu tem um sonho, tu quer fazer um negócio, realmente tu abre mão de algumas coisas, fica mal um pouco de um lado, um pouco do outro, favorece outro. Então, assim, sempre vai ter um pouco de conflitos, né? E aí eu me lembro quando ele me falou isso, eu pensei, cara, foi a bomba do estopim, foi o fim, né, cara? Eu pensei, acho que eu tô exagerando demais nessa associação. E foi o segundo ano já que eu tava de presidente. E realmente, nossa, cara, assim, ó, me exigia muito tempo e eu sempre fui muito dedicado pra isso, sabe? Em resolver. E até eu tive uns colegas de associação ali
que tesoureiro e outros pessoal da parte da equipe ali que eram muito prestativos, né? Então tinha um bom suporte também. Mas quando tu quer um negócio, tu mesmo tem que ir lá e fazer, não adianta, né? Então foi bem bacana, assim, nesse ano ali. E a partir desse momento que ele me falou isso, eu pensei, cara, eu tô me dedicando tanto nisso e eu não tô ganhando nada pra isso, cara. Eu pensei, cara, eu vou ter que arrumar um negócio que eu trabalhe com bike e ganhe um troco, digamos assim. Entendi. E Sim, faça a minha vida, meu ganha-pão disso. E aí eu pensei, cara, por que não? Trabalhar com bike. E na época acho que tinha uns 4 lojistas em Caxias, né? Tinha uns 4, 5. E hoje deve ter muitas lojas, né? Não, até perdi as contas aí, porque o ciclismo também cresceu bastante, né? sim. Os usuários de bike aumentou bastante. Então, a cidade também, a população, então vai ser nessa ordem, né? Naturalmente. E na época, como eu já corria, acho que eu tava quase na elite correndo nessa época aí, eu pensei, cara, eu vou começar a trabalhar com bike. Aí, como é que começou a Elos Bike? Os 2 primeiros anos, fiz a documentação, tudo, registrei a empresa, até para poder encomendar peças de fornecedores e tal, né? Eu tinha uma salinha lá na empresa do meu pai, que era 3x3 a sala. Então, pendurava no armário uma coisa, deixava uma bike ali num canto, cara, um cubículozinho, né, cara? Um cantinho ali. Aí, assim, cara, como é que eu falava na época? Acho que nem WhatsApp não tinha na época. Ligava pros Não amigos, tinha. ia pedalar com os caras no final de semana. Vem lá, tem umas coisas que chegaram novas. E daí, tipo, quando tu tá frequente pedalando com a galera, vivenciando ali toda semana, tu acaba tendo um vínculo maior com o pessoal, né? De chamar pra ver, promover também passeios e pedalar junto. Então, começou ali, sabe? Uma venda aqui, uma venda ali. E aí chegou um momento que começou a ter mais movimento. Começou a vir muita gente lá na empresa lá do meu pai. Daí meu pai assim, tá meio ruim, né? Os caras vêm com bicicleta aí, e aqui nós estamos com gráfica, e é outro público, sabe? Daí ficava meio xarope, digamos Ficava assim, né? Sim, misturava. É. E aí na época eu tava namorando com a minha esposa ali. A gente resolveu morar ali perto de casa. Na verdade, a gente contar rapidamente que a gente ia morar no São Caetano, na realidade. Eles tinham um terreno lá, tudo. E aí que tu vê quando as coisas são pra dar certo, né? Tinha um terreno onde a gente tá hoje. Recém botaram uma placa de vende na época. E aí nós tínhamos aquele outro terreno. Eu disse pra minha esposa, apareceu um terreno ali, nós vamos tentar vender aquele lá pra comprar ali. Mas nós não temos dinheiro, esse negócio. E aí, cara, realmente não tinha. Nós tínhamos o dinheiro de lá pra comprar ali, digamos assim, né? E aí eu falei pra ela, calma, vai ser nosso. Cara, e não é que conversa aqui, conversa lá, um cara que era construtor se interessou e nós negociamos e já na outra semana compramos um terreno lá. Conseguiu fazer o... Sim. E daí, cara, nesse período começamos a construir a loja, que depois de 2 anos que eu fiquei lá no meu pai, a gente começou a construir ali. Tá. E 2010 a gente abriu a loja ali, nesse novo endereço, né? Então, começou a partir dali e foi bem bacana, assim, só crescendo, né? Então, tendo mais produtos, né? Mais clientes, conseguindo disponibilizar mais serviços também, fui me aperfeiçoando, né? É uma coisa que tu Procurando mais gosta, né, conhecimentos. Regis? Tu vive isso aí, né? Tu vive a cultura da bike, tu vive o equipamento, tu usa. Então, acho que é muito legal porque é muito orgânica essa história, né? Ela é muito natural, assim, ela foi acontecendo. Sim, é isso aí. E também toda semana fazendo passeios também, né? Hoje em dia no WhatsApp a gente tem um grupo, né, da loja, onde a gente faz pedais, não é corrida, é pedais, né? Pedais leves. Pra passeio. A gente Sim. faz assim um pedalzinho noturno de 26 quilômetros ali, um ritmozinho de boa, né? A gente vai meio que esperando o último, ou às vezes vai até um lugar e espera, entende? Então é bem para o pessoal que tá começando. E nas terças nós fazia também uns tempo atrás, mas acabamos... eu acabei não fazendo mais porque acabei priorizando um pouco mais a família, né? Então
acabei deixando só as quintas, então tá sendo bem bacana, né? Esses passeios também que ajudam a reunir a galera, né? Conversar também. Legal. Só no inverno é um pouco mais difícil Reunir gente. conseguir reunir o pessoal. O porque, pessoal se friozinho esconde no assusta. frio. Não, tá Mas bom. aí tem a opção do rolo em casa, né? Tem um Sim. aparelho que pruga a roda traseira. E aí é como se fosse uma ergométrica, né? Tô Aham. pedalando em casa. Não, muito legal. E Regis ali aquela ideia do, porque eu comecei a pedalar, daí eu lembro que eu levava a minha bicicleta ali na tua oficina, na Elos, e eu acabei comprando a tua Caloi, aquela Calóizinha branca. Cara, eu andei muito com aquela Sim. bicicleta antes de trocar ela. Bah, foi muito legal. E tinha e tu promove aquele pedal da praia. Desde quando que foi o primeiro? Que é um pedal que a gente sai aqui de Caxias e vai pedalando até o litoral. E o Regis, tu fazia isso desde quando, Regis? Porque eu fiz foram dois. Na realidade, assim, teve... Esse pedal, ele não aconteceu todos os anos, tá? É o desafio, Expedição Litoral, né? Os primeiros comecei a chamar de desafio, realmente... aí depois eu comecei a chamar de Expedição Litoral, né? Porque expedição, assim, cara, primeira expedição a gente levava mochila, tudo. Hoje a gente tem um carro que vai até o lugar que a gente vai pousar o Evoluiu o primeiro negócio. dia. Já evoluiu o negócio. Aham. Mas assim, a quantidade, eu não sei exato, mas foi uns 6 ou 7 já que foram feitos. Aí teve uns 2 ou 3 anos que acabamos não fazendo, porque coincidiu ali com alguns desafios que eu fiz, né? Esse das montanhas ali, teve um ano que eu corri na Elite também. Acabei me dedicando mais para isso e realmente acabei não priorizando isso, que até foi falha minha, né? Mas esse ano, infelizmente, vai acontecer, né? Então, a ideia sempre foi fazer em 2 ou 3 dias, dependendo o feriado que a gente acha em novembro, né? Porque às vezes pega ou do dia 2 ali de finados, ou dia 15 ali. E aí, se consegue fechar 3 dias, a gente faz de 3 dias, se não fecha 2. Esse ano a gente vai fazer 2 dias. Vai ser Caxias a São Francisco de Paula, 142 quilômetros. O grande atrativo desse pedal é que a gente faz as barragens do Blengue, do Divisa e do Salto. Que são 3 pontos turísticos ali de São Francisco de Paula, bem bacana, assim, para quem curte esportes ao ar livre, né? Então é um lugar bem bacana para fotos e vídeos. E depois a gente posa em São Francisco de Paula. Claro que cada ano a gente sugere um pedal diferente pra galera, tá? E depois o segundo dia vai ser 148. Porém, ele vai ser com menos altimetria que o primeiro, né? O primeiro dia vai dar uns 2.700 e o segundo vai dar 200 e 148 quilômetros, mais ou menos. Aí Porque desce, né? Isso, desce Desce a a Serra serra. do Umbu, Maquiné. Tem um trajeto bem bacana lá, que é a Travessia da Balsa, que é uma... Cara, a primeira vez que eu fiquei sabendo é o auge do negócio. Bom, tu fez um ano lá com nós, né? E realmente, assim, é um lugar bem bacana. Tu atravessa uma balsa e do outro lado tu sai numa estrada que sai em Capão da Canoa, depois a gente finaliza com a Estrada do Mar. E tudo é um plus a mais no pedal, assim, de experiências, né? Que a gente vivencia. Então é bem bacana. E teve sem ser o Expedição Litoral, teve um que eu fiz também. Esse eu fiz sozinho, sabe? É legal às vezes a gente ter esses desafios sozinho, pra te se sentir vivo, digamos assim, né? Que foi em 2023, se não me engano, eu fiz a Expedição Dia dos Pais. Eu tava vindo numa carga bem boa de treinos, assim, de longão, digamos assim, quando é treinos de 100, 120 quilômetros, né? Então eu tava rodando bastante na semana. Então eu tava bem condicionado e eu pensei, cara, eu vou lá fazer uma visita pro meu pai na praia. Era Dia dos Pais, né? E daí eu pensei em fazer um pedal de 5 dias. 2 pra ir, fico lá um dia e volto. Então eu fiz um pedal, esse mesmo roteiro que eu fiz, que a gente vai fazer agora, de 142 quilômetros. E depois o outro que eu fiz, eu peguei um roteiro que a gente passa por dentro de rolante,
Rolantinho, Riozinho, Osório. Ah, tá, vai por... Sim, É uma trilha que teve uma prova chamada Tri Race aqui na época. eu E aí peguei conheço. todas essas trilhazinhas pelo meio ali. Mas Sim, foi tudo pelo Google, sabe? Botei sim, tu um foi fone lá e pesquisando. fui. Sim. E aí errava, voltava. Ah, tu foi lá descobrir. Sim, mas eu mapei no Google, sabe? Sim. E foi bem primário, assim, o negócio, né? Aham. E muitas perdidas e erradas. Cara, assim, errei muita coisa nessa vida, assim, de trecho até acertar. Mas um dia, uma hora a gente acerta, né? E aí eu demorei 3 horas, uma coisa que era pra fazer em 1 hora. Cara, eu demorei muito na ida. Uhum. E depois na volta eu fiz os 2 dias de pedal, fiquei lá um pouco, rodei 1 hora e pouco. E depois eu voltei mais por roteiros diferentes também. Então, assim, cara, foi uma experiência pra mim muito bacana, assim, sabe? Eu sei que no último dia eu fiz 100 quilômetros. Cara, já tava com dor na bunda, já não tava mais querendo, queria acabar logo esse pedal. Queria só Sabe? chegar. Aham, foi bem assim o último dia, né? Mas foi bem bacana, assim. Depois só fiquei o resto da semana sem andar e tudo certo, né? Eu já tava novo, né? Uhum. Então acho que de experiência é essas daí, sabe? Fora a expedição litoral, né? Teve essa daí que eu fiz sozinho. Sim. Mas eu acho que é bem bacana, assim, a galera, tanto da bike quanto da corrida, né? O negócio é se desafiar, assim, porque a gente acha que às vezes não tem força, mas a gente tem muita força Uhum. e às vezes a gente não acredita, sabe? Uhum. E como é libertador, assim, quando tu decide fazer uma coisa, eu sei que eu fui cheio de comida, cheio de água e, cara, assim, mais ou menos mapeei, claro, e planejar também as coisas, né? E depois que tu vê que tu começa a concluir, a finalizar a coisa, cara, é uma satisfação muito grande, assim, Ver que tu é capaz de de ver que tu é fazer. capaz, realmente. Então é Essa muito bom. sensação de liberdade, eu tive a oportunidade de sentir ela várias vezes, assim, e toda vez parece que é a primeira, né? Que é essa coisa de, poxa, olha onde é que eu vim parar, né? Que nem com a bike a gente consegue ir mais longe, né? E tem um lado legal da bike que é isso, tu consegue, cara, tu sai daqui vai à praia, não pela rota mais curta, né? Tu pode ir pelo caminho mais longo, que geralmente é o mais legal, né? Que é Sim. onde tem as paisagens e tudo mais. E tu ter essa experiência, que nem, por exemplo, com a bike, eu tive uma coisa assim nessas expedições, né? Porque essa de ir pro litoral sozinho eu também fiz já, né? Fiz ela. Aconteceu uma vez que teve um pedal com uma galera ali da Bruninha ali da Ciclotime. A gente desceu. Num fim de semana, teve um pedal que vai até lá embaixo em Barra do Ouro, né? E voltava. Cara, no outro fim de semana, eu disse, cara, quer saber? Eu vou ir pra praia. Daí a minha noiva, o irmão dela ia ficar numa casa lá no fim de semana seguinte. Eu disse, eu vou ir pedalando. Larguei de manhã, madrugada, e fim do dia eu tava lá batendo lá. Fui num tiro só, sozinho. E é muito legal essa coisa de pedalar aqui na nossa região, porque a gente sai de uma paisagem de serra, né? Que é aqui Caxias, que é um tipo de vegetação, é um tipo de relevo. Tu pega ali os campos de cima da serra e depois tu desce, né? E tem todo esse contraste de paisagens, é muito legal, é muito rico. E Sim. te enriquece, né? É uma experiência muito legal. Isso. E claro, tem assim, você vai construindo com o tempo, né? A capacidade física, né, Regis, para fazer isso. Não é uma coisa, não é trivial, não é fácil. Mas se tu vai, que nem, por exemplo, tu faz teu pedalzinho ali no fim de semana, tu vai aumentando a distância, vai se desafiando, Isso, né? começa pelo básico, né? É. Vai o pedalzinho ida e volta, um lugarzinho mais perto ali, Uhum. planejando, né? E aos pouquinhos vai aumentando. Às vezes, final de semana, como tem, às vezes, a manhã e a tarde, faz um pedal lá mais longo, né? E vai se Então, descobrindo, isso, né? vai se descobrindo, é o condicionamento. E eu demorei muito para aprender também que, assim, ó, o esporte, cara, tu leva pra vida. Uhum. Então, assim, como tu se descobre que tu tem mais laranja, mais caldo da laranja para espremer, tu começa a perceber que realmente tu consegue ir além, sabe? E eu Uhum. vejo isso até na vida pessoal, profissional da pessoa. Então, isso, o esporte, ele ajuda muito, sabe? A te ajudar a planejar, melhorar as coisas. Então, te ajuda bastante, assim, é como se fosse uma base o esporte, né? Uhum. Para te ajudar mentalmente, fisicamente. Então, eu uso muito o esporte hoje para isso, né? E por que não incentivar, né? Eu vejo
tenho as minhas afilhadas, cara, eu fiquei pensando assim, eu corro a vida inteira de bike e não tô conseguindo passar essa semente pra alguém, sabe? Então, aos poucos, agora eu tô começando a incentivar minhas afilhadas, Uhum. mas não penso essa questão assim de competição, Não, sabe? não. De superação, mas assim como recreação, né? Porque ainda são criança, ainda tem na faixa É, dos 8 ou 12 essa coisa anos, da né? competição, acho que vem natural se é da pessoa, Sim, né? sim, de se superar. Tu sabe que a minha experiência de competição, ela começou porque eu pedalava a passeio, né? Eu fazia só o rolezinho ali de ir pra colônia, voltar, passeio, passeio. E eu comecei a fazer uns pedais mais longos um fornecedor de tecidos lá, que é um grande amigo também lá, o Jax, ele convidou, chegou me convidou, vamos para vai ter uma prova, a Copa de Fazenda Souza de 2017 ou 18, agora eu não me lembro se é 17 ou 18, me fugiu da memória. 18, foi 18. Ele, não, vamos lá. E eu tinha muito aquela coisa assim, bah, não, competir não é pra mim, não gosto de competir, não sei o quê, mas na verdade era meio que medo de competir, sabe? Era medo do desconhecido, assim, eu não sabia como é que funcionava uma competição, que nem tu lá com teu amigo, de, vamos competir, né? Bate aquele frio, assim, aquele medo, né? Tipo, como é que funciona? Como é que eu pego? Como é que eu me inscrevo? Então, Uhum. todos esses desafios, né? De essas dúvidas de uma situação desconhecida, elas te mexem com o cara, né? E eu, fui incentivado por esse amigo. E aí, quando eu fui e participei, eu disse, cara, gostei da experiência de participar de uma prova, de competir, de correr, né? Independente do ganhar, né? Não é a ideia, Sim, sim. né? É, Na realidade, a competição, a pessoa tem que entender muito bem a diferença entre competir, que é competir com alguém, né? uhum, Ou se superar. uhum, Então tem que ficar bem clara essa visão, porque se às vezes tu ficar muito confuso entre uma e outra, tu te perde. Em questão de sim, se comparar com outro atleta, sabe? exato. Eu não vou mentir, eu confesso que eu fiz muito isso, de se comparar. Pô, tu chega numa prova lá, tu chegou, sei lá, chegou 10 segundos na frente do teu principal concorrente, digamos assim, ai, tu acha que todas as provas tu vai vencer? Não, cara, não é. Isso aí é o sobe e desce da vida. Tu vai ter Uhum. fases do ano que tu vai estar mais condicionado, outras não. Então, assim, cara, tem que respeitar, tem que entender o teu corpo. Então, tem muito essa questão assim de, tipo, mestre sábio, digamos assim. Tu Uhum. tem que entender o processo, não é? É uma questão que um dia tu vai estar bem, outro não, entendeu? O esporte, ele ensina muito isso. Então, aí aprende bastante, Eu né? já vi muita gente arrogante, cara, na época que eu comecei, que os caras achavam que ia vencer todo mundo, e aí esses daí se perdiam, cara. Hoje até tu nem vê mais esses caras no esporte. Então, assim, não é questão de criticar os caras, entendeu? Sim, sim. É que é a questão do pensamento da pessoa que às vezes leva a desistir do esporte, Entendi, entendeu? entendi. Então a pessoa tem que tentar tornar o esporte uma coisa mais equilibrada, saudável, tentar levar para esse lado, porque se levar nesse lado muito obcecado de só vencer, entendeu? Aí o cara se perde, Porque né? nem sempre vai. Sim, Né? sim. Nem Daqui a um sempre. pouco até, sei lá, entra do lado das drogas ali Ah, de ganho de daí a performance. gente Aí se entra perde aí a gente totalmente, entra né? numa discussão, né, Reis? E Sim, sim. Aí nós vamos longo, né? né, não, mas assim, mas é uma coisa que eu acho que é importante de falar, porque eu não sei, a impressão, a leitura que eu tenho, eu acredito que ela seja fiel à realidade, é que ah, essa coisa da geração saúde, né? Todas essas campanhas, você tem que praticar esporte e tudo mais. Então nós tivemos aquele boom do ciclismo ali na 2020, 2019, 2020, teve um monte de gente, pandemia e tal. Tudo a gente conversa bastante sobre isso, né? Tu Sim, sim. sentiu. E agora nós estamos tendo o boom da corrida. Então, os esportes de endurance estão recebendo um aporte enorme de pessoas novas. Então, uma das coisas que eu discuto bastante aqui é justamente isso, porque acontece exatamente esse ponto que tu levantou. A pessoa começa a praticar o esporte, ela não tem claro pra ela, ela pode começar daqui a pouco pela saúde, parará, só que lá pelas tantas ela vai numa prova e ela, sei lá, acha legal. Daqui a pouco ela ganha uma coisinha e, pô, o esporte é isso aqui, é ganhar dos outros. Não é a questão que tu falou ali da superação pessoal, né? E aí, só que isso é
tipo, conversando com o Lázaro, ele falou assim, a gente chegou à conclusão, a gente trocou a ideia no sentido assim que quando tu ganha, tu não sabe por que tu ganhou. Tu não sabe se tu ganhou do cara ou se o cara, ou se o cara perdeu pra ti. Porque a pessoa podia estar num dia ruim, que nem tu falou. É. Às vezes tu ganhou, mas não é porque tu é melhor. É porque o outro estava pior. Tu não tem como saber. E o que que acontece? Isso cria um viés, né? A pessoa fica meio... Cabitolada com isso. ela tá ancorando numa coisa que daqui a pouco... E ela associa a satisfação dela, enquanto praticante da modalidade esportiva, ao vencer outras pessoas. E isso é uma coisa completamente bagunçada, volátil, né? Vencedor é um, né? São os que chegam primeiro nesse sentido. Então, nunca vai ser para todos. Então, naturalmente, a chance de você não ser essa pessoa é muito alta. Então, a construção de significado e sentido, tipo, o porquê você está praticando a tal da atividade física, se ela começa a ir para esse lado, de uma forma meio desvirtuada, abre porta para esse problema, né, Regis? A pessoa vai recorrer. Sim, sim. Ela vai recorrer a se dopar, ela vai recorrer daqui a pouco a... Se o esporte tem alguma janela de burlar alguma regra para ter vantagem. Tu sabe que nesses 25 anos de esporte, cara, eu aprendi muito, assim, sabe? Nunca fui atleta profissional, mas assim, eu já treinei quase a semi-profissional, Sim, digamos assim, sim, porque sim. O ciclismo... levei meio turno, assim, só pro esporte me dediquei já, né? Uhum. E depois, às vezes, adiantava de noite as coisas, se pudesse, mas me dediquei muito, assim, sabe? No meu auge ali da adolescência, nos 20, ali, 17 a 20. E realmente é bastante tempo, né? Que tu leva. Até eu ia falar alguma coisa, acabei me Tu atrapalhando esqueceu. aqui de esquecer. Não, mas é nesse sentido, né? Tu tem toda uma experiência que tu comentou antes ali a respeito. O cara começa a ir pro lado de usar substância, enfim. E assim, eu puxei puxei o assunto, porque o ciclismo a gente vê bastante isso. Tem um problema, né? Sim, sim. E desculpa, agora voltou. Voltou. Aí o que que acontece assim, ó. Nesses 25 anos, por exemplo, assim, tu fica obcecado. Eu já passei essas fases assim, sabe? E realmente tu tomar na cabeça é quando as coisas dão errado, tu aprende. Pô, vai ser outro ano eu vou fazer diferente. Então tu acaba tendo bagagem e aprendendo as coisas. Eu aprendi muito dando cabeçada, sabe? Mas pode ser atletas outros que já aprenderam já com treinador, tudo mais fácil, sabe? Mas o que que eu vejo assim, ó. Quando chega num... eu comecei a ter um preparo legal. Em vez de dar aquela finalizada do ano, resolvi emendar os treinos de novo. Vou já emendar forte o ano. Cara, março, abril já tava quebrado. Já, tipo, tem aquela fase de erguer e depois vai caindo o condicionamento. Aí só caiu, cara, e aquele ano ali, eu bem dizer, perdi o ano, sabe? Porque eu treinei de forma errada. Treinou Aí demais. beleza, tá, deu uma amenizada, no outro ano seguinte aprendi a lição, tá, não fiz mais essas de emendar direto, nunca mais fiz, aprendi, E até porque na época ali, 2000 e pouco, cara, nem se falava em treinador, alimentação. Tu ia porque, cara, o que tu lia aqui, lia ali, sabe? Hoje já tá muito mais especializado, assim, já tem muitos profissionais na área. Tu tem todo um suporte, um amparo, assim, de profissionais na região, né? Visando esporte, independente se seja ciclismo ou outras atividades, né? E uma outra coisa que me aconteceu nesse período também é dessa questão de tu ficar muito habituado de querer vencer a qualquer custo, de... Tu teve isso? Tive. Aham. Por exemplo, assim, querer treinar muito e não descansar, cara, daí dá aqueles overtraining, sabe? Tu não sabe o time de descansar, entendeu? Então, sofri muito ali. E outras coisas também, assim, ó, quando chegou num ponto que fui aprendendo isso daí e daí tu vai melhorando, né? E aí chega num ponto que tu começa a treinar muito, chega num ponto que tu começa a perceber que aquilo ali não tá começando a te fazer bem. Não que que eu não, esse ano eu não quero mais saber de bike. Quando começa a pensar assim, cara, alguma coisa tá errado, entendeu? Então assim, cara, eu me dei uma afastada da gurizada que eu treino, me isolei.
entendeu? Tipo um monge budista vai lá em cima do monte, vai fazer as meditações. Virou eremita. Vai virar os chakras, alinhar os chakras. E realmente, cara, eu fiz isso aí já uns 3, 4 anos eu fiz isso aí. Deu um tempo, assim. Porque assim, cara, tu tem muito trabalho. Como a nossa vida normal é muito corrida, né, cara? Trabalho, compromissos. E aí chega um momento que, em vez de ser benéfico, acaba te prejudicando. Tu tem que ter esse ponto e saber. Saber quando chega. Quando chega esse ponto aí. Então eu comecei a perceber que, cara, assim, qualquer coisinha eu tava zangado, já irritado, sabe? Me estressava por qualquer coisa. E até agradeço a minha esposa aí por te ajudar. Me ajudar, me aguentar, né? Porque, cara, assim, tem épocas que, cara, é ruim, assim, tudo. Então, e realmente, assim, tu acaba se conhecendo. Então, chega um tempo que, cara, tu acaba se isolando um pouco da galera, porque, assim... O ritmo lá é outro ritmo, né? Então, a galera aqui já treina, então tu acaba se afastando, treinando sozinho, até chegar um momento que tu começa a se recompor e, pô, agora já vai dar pra voltar com a galera a treinar de novo. Então, são fases, né? São fases. Então, o atleta, independente da modalidade, vai ter essas fases também. De às vezes deve ser acaba sendo tão estressante o esporte que acaba sendo prejudicial para tua vida pessoal e profissional. Então tu tem que chegar um momento em que dá aquela pausa para te se alinhar de novo e voltar, sabe? Sim. Não é feio a gente falar isso, mas é uma coisa que isso acontece, sabe? Não, eu acho que é importante falar isso, Regis, porque eu vi acontecer de pessoas que não tiveram a sensibilidade que tu teve e elas se prejudicarem. Daqui a pouco a pessoa começa a entrar uma depressão, entendeu? Ter problema em casa com a família, porque tá se afastando, ter problema até financeiro. Falar da bike é caro, cara. Sim. Então daqui a pouco o cara tá com um projeto ali, poxa, tô querendo fazer querendo estudar, preciso fazer alguma coisa que tem uma demanda. Obrigado. Pega aí. Que tu precisa fazer dedicar uma energia que, cara, o dia tem 24 horas, velho. Tu vai treinar, velho, ali rapidinho é meia hora pra se vestir e desvestir. Mais a sessão de treino, 1 hora e meia. Já virou 2, já não tem mais 24, já é 22. E tu tem 8, 9, 10 horas de trampo pela frente. Tu tem que comer, tu tem que descansar. Então, tu tem que mediar. Porque tu é atleta amador, né? Então, é importante a gente falar disso, porque... nos dias de hoje fica fácil, né, Regis, de a gente achar gente que faz aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. É só tu abrir o tal do Instagram e fazer assim, ó, tu vai ver um monte de blogueiro tendo a vida perfeita, trincado, treinando, fazendo recovery, tendo uma vida que tu diz, meu Deus, eu sou o ó do Brogodó, eu não consigo ter essa vida. E eu gostaria de ter. Eu com meu treininho é tão pouco. Olha esse cara, ou essa influencer, ou esse atleta, como ele é. Cara, ele vive disso. Sim. Sabe que é legal esse bate-papo, porque assim, ó, eu vejo que tem vários ciclistas, durante esses 18 anos que eu vou fazer de loja, né? Vários caras que pedalam querem ter uma loja. É o legítimo papo, né? Vem no pacote. Só que eu te digo assim, cara, é um negócio como qualquer outro. Sabe? Trabalho, vai ter os altos e baixos, cara. Às vezes é um saco, tu já nem quer mais saber, tu pensa até em fechar a loja, chega um tempo de tanta incomodação. Mas, cara, assim, tu para, respira, relaxa, não, calma, vamos reorganizar, isso aí. E a questão é que nem do esporte, né? Se tu vê que tá muito puxado, da vida, dá uma aliviada, entendeu? Então eu vejo assim, não é o oba-oba, assim, o cara pensa, vou trabalhar com bike. Cara, é incomodação também, que nem outro serviço, sabe? E é incomodação. Que nem agora eu tô trabalhando tentando aumentar um pouco o leque na loja, né? De atender bike elétrica. Tem umas ferramentas que eu comprei também para fazer uns serviços também de melhorias, né? Na mecânica, né? Eu comprei um torno lá, então são tudo coisas que vêm agregar, porém entra um outro nicho de mercado dentro do ramo da bike, né? Para melhorar um tipo de serviço específico, né? E realmente, assim, ó, cara, eu dei uma baixada nos meus treinos agora, 1/3 dos meus treinos eu tô andando, né? Mas então, pra te focar nessa nova mas frente. Assim, não me sinto mal por isso, porque assim,
tô me sentindo bem fisicamente, então, cara, tá meio que alinhando. É uma coisa que toma tempo, tem que estudar, tem que aprender. Realmente tô apanhando muito, cara, assim, a gente apanha muito pra aprender as coisas, cara. Não, tá louco, aprender é difícil. Mas tá sendo bem gratificante, assim, sabe? As coisas que eu tô vivenciando agora esse ano. Então, esse ano eu dei uma baixada mais pra focar isso, né? Então, tá sendo bem proveitoso aí. E é fases, né? Então, por isso que é legal, a gente foi feito pra se mexer, na realidade. Vamos voltar lá nos pré-históricos, né? O ser humano, ele foi feito pra se mexer. Então, uma vez eu tinha lido alguma coisa que o homem pré-histórico saía com aquele pedaço de pau lá com um prego na ponta, sair para fazer a caça. O cara caminhava cerca de 30 quilômetros por dia, né? Para fazer uma caça. Pô, 30, cara, era que nem tu ir pra Caravagem e quase voltar, né? Então, assim, era bastante coisa. E hoje em dia tu tá aqui, ó, pega o controlezinho na TV e, cara, tu vai fazer 1 quilômetro por dia no máximo. Então, realmente, assim, a gente precisa fazer atividades, né? Entende? Então, o que eu vejo, assim, no meu ponto de vista? Quanto mais condicionado a gente tiver, a gente vai ter aquela, digamos assim, aquele caldinho da laranja para espremer o dia que tiver ruim. Perfeito. Entendeu? Então, a gente tá bem condicionado. Se um dia, sei lá, esses tempos atrás eu sofri um acidente, quebrei a clavícula, cara, fiquei uns 15 dias ali quase sem trabalhar, sabe? Tinha que trabalhar, porque é dono do negócio, tem que trabalhar. Mas aí tive o meu pessoal, minha equipe ali, Catiane e o Avelino, são super bem prestativos, né? Me ajudaram, Te ajudaram. Fico bem Deram agradecido conta. a eles. Então, consegui, assim, me virar nesses dias, porque, pô, não é fácil. Ainda mais essa parte de mecânica, precisa ter as duas mãos, entende? Então, é bem complicado. Então, consegui dar essa oscilada também na questão dos treinos. Fiquei ali uns 20 dias sem pegar bike. Então, às vezes, por estar um pouco mais condicionado, tu dá essa parada. Tu fraturou. Sim, fraturei. Mas daí tu voltou na bike. Em 20 dias tu voltou a pedalar? Ou tu voltou no rolo? Eu comecei no rolo. Tá, Aí depois Meu Deus, um lagarto regenerou a clavícula. botou. Me lembro minha avó uma vez, a minha avó já falecida hoje, né? Eu me lembro que ela quebrou o braço uma vez, tava capinando no interior, né? Que hospital, o quê, cara? Pegava um pedaço de pau, botava aqui, amarrava Vai uns se curar. paradrapos ali e já continuava capinando. E nós aqui, se queixando, né? Que o fato era duro na época, né? O cara reclama, né? E aí eu vejo que, pô, essa região aqui foi bem complicado, cara. Dói pra caramba, né? Sim, sim. E aí depois, cara, nos 20 dias, eu senti a necessidade de voltar a pedalar, porque o que acontece? Provavelmente os educadores físicos talvez vão me entender, vão melhorar esse meu argumento, né? Mas vai te melhorar o metabolismo, a recuperação. Então, tu se mantém em atividade, o teu corpo ele vai pedir para te alimentar melhor, tu vai ter um sono mais profundo. Então, esse é o objetivo, né? Então, eu pensei assim, cara, vou ter que voltar o quanto antes, pelo menos trabalhar as pernas, né? E aqui ficar meio que amarrado. E comecei a voltar ali umas 2 vezes por semana, 3. Aí depois, acho que 1 mês e meio, comecei a andar na rua de novo. Cara, como é prazeroso andar na rua de novo. Tu fez a vida inteira, né, Reis? Uma coisa que não dá pra tirar, né? Então, foi bem bom, assim, depois voltar a pedalar de novo. Então, cara, comecei devagarinho e agora motive, né? Mas tu vê como o caldo da laranja que tu falou ali. Olha só como é verdadeiro isso que tu fala, porque tu tem toda uma bagagem de treinamento, teu corpo é condicionado, e aí no momento em que tu precisou, cara, tu te recuperou rápido até. Uma fratura, é uma coisa. Em 30 dias tu já tava. 30 dias, né? Deu mais ou menos, já tava Sim. de volta à atividade. Então tu vê que o fato de tu ter esse caldo da laranja ali, na hora que tu precisou se recuperar, cara, foi rápido. Se é uma pessoa que daqui a pouco não tem um condicionamento físico, o próprio corpo, processos metabólicos e tudo mais, eles são mais freiozinho de mão puxado. Sim. Cara, aqueles 30 dias daqui a pouco já vira 45 e fica uma sequela, fica dor. Sim, complicado, né? E isso dá complicação, Eu né? vejo isso, cara, porque eu presencio. Bom, agora na nossa época a gente vivencia ali nossos pais, alguns conhecidos mais de idade, né? E realmente a gente vê as dificuldades deles hoje, e hoje eu já penso nessa questão, sabe? Poxa, Só te preparando na pra idade si. deles, assim, cara,
O meu pai eu já vejo assim, não é um cara que sai pra caminhar, sai pra treinar, sai pra fazer alguma coisa. Cara, ele vai caminhar só se precisa ali e voltar, ou vai de carro pro mercado, sabe? Então eu vejo assim, pô, quando eu chegar na idade dele, eu não quero fazer isso, sabe? Já uma vez levava ele pra academia, voltava. Mas daí depois ele começou a morar na praia lá, já quer ficar por lá, quer ficar de boa, entendeu? Só que eu vejo assim, o conforto, tu vai pagar o preço uma hora, entendeu? Sim. E eu sei que é desconfortável tu acordar cedo, faz teu treino, chega em casa, mas chega uma hora, isso aí acaba acostumando. Tu se acostuma. Para todos que vão começar uma atividade física, no início é sofrido. É sofrido, mas depois que passou acho que um mês, 2, acaba se tornando prazeroso, digamos assim, né? Então, Isso. através das dificuldades, tu acaba se O corpo se adapta. acostumando com... Se adapta, exatamente. sim. É isso aí. Então, e eu percebi assim que depois que eu baixei o meu ritmo de treino, tu acaba ficando um pouquinho mais relaxado, digamos assim, sabe? Só que não dá pra deixar a peteca cair, entendeu? Tu tem que se manter firme, não, cara, vou fazer isso aqui. E às vezes dá aquele dia de chuva com frio, tu, hoje acho que eu nem vou. Não, vai no rolo, anda um pouquinho menos, entendeu? Mas Faz faz qualquer um negócio, coisa. entendeu? Então eu vejo assim, até pra galera que tá assistindo ali, não deixar de fazer. Faz o esporte. Se tu tá acostumado a andar 1 hora, cara, anda 40 minutos, não tá legal naquele dia. No outro lá já retoma 1 hora, depois vai aumentando. Se der 1 hora e meia, beleza. Então, Né? conforme o dia, conforme a disponibilidade, não deixa de fazer. E eu acho que isso é uma coisa muito legal do esporte, né, Regis? Que é... Tu acaba aprendendo a te conhecer. Tu acaba a ler tu sente o teu corpo, tu começa a escutar teu corpo. A vida inteira tu tá se conhecendo, né? Na realidade. Mas o esporte que eu digo, ele aumenta esse processo, porque ele te gera desconforto e tu aprende a escutar, puxa, mas essa dorzinha, mas isso aqui, opa, mas agora, porque tu tá sempre procurando, o que que tu quer? Tu quer tá bem. Quando tu pratica o esporte, quando tu se sente bem, tu sente que tu tá bem. E é muito bom. Atualmente, te cortando. Não, você pode atualmente é isso aí, cara. Hoje eu viso mais essa questão de qualidade de vida. De se sentir bem. Dependendo, acho que a idade que a gente tá, realmente, eu pensava muito em performance. Assim. Sim. Depois daquele desafio que eu corri na Elite, eu já vi que performance não dá, porque assim, cara, a gurizada tá muito forte. Essa laranja eu já tirei o truco dela. Aí eu tenho que pensar assim, bom, eu já sei onde é que eu tô pisando, agora aqui já não dá mais pra mim. E realmente, o atleta, quando ele reconhece isso, já é metade do caminho de sucesso. Claro. Porque eu vejo assim, cara, muitos atletas que eu percebo isso, os caras estão naquela e, cara, não vai, entendeu? Tipo, dá uma mudada, entendeu? E realmente, assim, se daqui a um pouco entra numa depressão, que é que nem nós estávamos comentando antes, a gente tem que saber o nosso limite, entende? Então, assim, cara, não é feio, sabe? Não reconhecer e ver que, aqui não dá pra mim, mas tudo bem, cada um vai ter uma capacidade, entendeu? Não dá pra julgar ninguém, porque tudo vai depender do quanto a pessoa treina, quanto tem disponibilidade, qual as ocupações que ela tá vivenciando no momento. Então tem que levar tudo isso em consideração, né? Perfeito. Não dá pra julgar assim num geral, né? Mas agora hoje eu penso assim muito na qualidade de vida, de continuar pedalando, talvez até fazer algumas corridinhas. Então eu acho que é interessante a gente ter esse planejamento de vida, que depois o resto vem natural, entendeu? Claro. Isso vai te beneficiar no trabalho, na tua vida pessoal, profissional, amorosa com a esposa, tudo, né? Então, tudo isso vai ajudar, né? É muito bom. Cara, legal nossa ideia, Regis. Pô, brigadão por compartilhar aí. Eu sempre, cara, sempre que eu falo de ti, assim, para as pessoas, Regis, eu digo, cara, tem um cara que eu me inspiro muito pela simplicidade, pela abertura, assim, é tu, né, cara? Então eu digo, pô, eu tenho que levar o Regis lá pro Crônicas. E ficou muito legal, porque realmente, como eu falei no início, uma das primeiras pessoas que me ajudou, né, no esporte foi tu. E eu disse, cara, vai ser legal fechar essa temporada do Crônicas justamente com o amigo Regis, né? Então, fica o meu agradecimento. E, cara, assim, ó, fala pra galera dos teus projetos aí. Essa câmera aqui
tua, tu pode falar da Elos, tu pode falar, enfim, divulga teu trabalho aí, porque ele vale a pena ser divulgado. Sim, sim. Não, te agradeço. Na realidade, eu não pensei muito no que falar, né? Mas eu sei que na loja, assim, na questão, vamos fazer agora em fevereiro 18 anos, né? Vamos se tornar de maiores, digamos assim, né? Na questão profissional. Eu sempre procurei fazer o básico bem feito, né? Então, assim, não inventar muita coisa, indo aos poucos, né? Então, tentando sempre fazer as coisas da forma mais correta possível, trocando ideia, explicando. Então, às vezes acho que até passa informações demais, que às vezes acaba até confundindo as pessoas, né? Sim. Mas, enfim, acho que é um jeito assim que não vou É o teu mudar, jeito, né? sim. Então, também quero fazer um convite para quem quiser conhecer a Elos Bike, não conhece, né? Fica no bairro Salgado Filho. Ou pode entrar em contato também com a produção aqui, o pessoal passa. Uhum. Então, eu tô bem satisfeito aí, bem contente aí pelo convite também pra gente trocar essa ideia. Acabei até falando um pouco da minha vida e um pouco da minha Mas a ideia. passagem pelo esporte, que até então nunca acabei falando isso, né, publicamente, né, mas achei bem bacana, assim, porque a gente acaba tendo lembranças, assim, e vendo que realmente teve uma passagem importante, assim, no esporte, né. Claro. Então, talvez algumas coisas que eu não lembro também, mas que às vezes a gente não dá muita importância, mas é uma coisa relevante, né, para o crescimento do esporte aí na cidade. E que tô bem contente aí com isso, né. Então, faço o convite pro pessoal que quiser conhecer a loja. Fica ali no bairro Salgado Filho. E não tem muito o que prolongar, né? Mas assim, a gente trabalha com bike, vestuário, toda a parte de linha de bike, né? Aham. Da Faz a manutenção. Isso, Você tá trabalhando manutenção agora com as também. bikes elétricas, patinete elétrico, Isso, né? patinete, a gente faz Aham. manutenção também, né? Então, aumentou um pouco esse leque também. A parte de torno também, a gente está trabalhando para ter um acabamento e um serviço mais profissional, né? Na parte de resolver problemas, né? Porque é aquela coisa, né, Regis? Uma coisa é trocar as peças, outra coisa é você consertar as bicicletas, Sim, consertar. Então, consertar. Isso. às vezes o trabalho do mecânico passa por você ter um torno e fazer a peça. Fazer a peça. Tentar Né? resolver. Resolver né? de verdade, Então, né? Qual que é o arroba do Instagram da Elos? é Elos Bike, tudo junto. Tá. Elos Bike, tudo Isso, esse junto. aí. A gente tá postando semanalmente lá, na verdade, diariamente, né? Sim, Estamos posta o que tu postando tem. produtos, Hoje Legal. a gente tem o site também, né? Que é Tem um e-commerce. www.elosbike.com.br. A gente tem mais de, cara, acho que uns 4, 5 mil itens em estoque de produtos, né? O estoque do Regis é um dos maiores da cidade, né? O teu estoque lá. Na realidade, ele assim, é bem grande, cara. eu não tenho muita bike, assim, a pronta entrega, né? Mas Os itens de manutenção. eu Né? tenho um depósito também que armazena as bikes, né? Mas eu tenho bastante peças, vestuário a gente tem bastante também, acessórios, bastante acessórios para bike, né? Suporte, transbike. Então, no site lá ele é bem fácil o acesso. Tem todos os itens, né? Bicicletas, peças, acessórios. Cada um que você clicar vai aparecer uma aba com vários itens dentro dessa categoria. E aí consegue visualizar tudo que tem na loja física, vai ter no site também, porque a gente atualiza lá diariamente, né? O Regis é famoso por ter as gancheiras que ninguém tem, né, Regis? Sim. O estoque de gancheiras delas bike é exemplar. A gancheira, nessa parte aí, a gente é referência no Rio Grande do Sul, né? A gente tem mais de 400 modelos, né? Então, o cliente que chega lá, a gente tem a gancheira, né, para bicicleta, né? Então, tem muita quantidade. Agora que tu falou, eu nem ia lembrar para te ver. Às vezes tem muita coisa e às vezes não lembro de tudo, né? Mas realmente, 4 mil itens, eu acho que consegue achar bastante Atende coisa, bastante demanda. Né? Nessa demanda aí. Show de bola, Regis. Brigadão, cara, valeu o convite pela aí, confiança, pela parceria. Para mim é uma alegria poder compartilhar esse espaço com um amigo. Galera, então sigam aí a Elos Bike. Fica o convite para vocês seguirem aqui o canal,
tá? Este é o último episódio desse ano, mas eu vou seguir produzindo conteúdo, então tem muita coisa legal vindo por aí. Como eu já deixei, né, Regis, em alguns momentos aqui no conteúdo que eu produzo, a ideia do Crônicas do Endurance é trazer essas histórias aqui da nossa região, deixá-las registradas, utilizar elas como combustível de inspiração e conhecimento também, né? Dicas. Eu procuro sempre destacar para o atleta que está começando e tal. Presta atenção nisso aqui, cuida disso aqui. Né? Nessas questões materiais, né? Dica de treino, mas também essas coisas comportamentais, psicológicas mesmo, né? Tipo, construção de sentido, por que você está praticando. Porque a ideia é que essa onda de prática esportiva siga crescendo e cada vez mais pessoas sejam acolhidas, né, gente? Então, vai vir coisa nova por aí. Eu tenho aí a ideia de compartilhar algumas leituras que eu faço que me inspiram, né? Além das histórias dos amigos, eu tenho alguns livros, vários livros que eu consumo, leio, estudo e que me ajudaram e tenho certeza que irão ajudar vocês. Então, em breve eu pretendo gravar alguns vídeos sobre esses materiais e ano que vem a gente tem mais uma rodada aí de histórias aqui no Endurance, gravadas aqui na Alcateia com os guris da Alcateia vídeo produtor aqui. Então, o pessoal com certeza no que vem vai estar junto de novo pra gente seguir documentando as histórias aqui da nossa região e te inspirando. Então, dá o suporte aí, te inscreve, dá o like, deixa o comentário e até a próxima.